Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre uma metáfora tão linda para se referir à igreja. Paulo diz aqui em Efésios que a igreja é como o corpo de Cristo e que nós somos membros desse corpo para expressar a imagem de Jesus ao mundo. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Estamos de volta no programa Lições da Bíblia, aqui já na boa companhia dos nossos queridos amigos que vieram aqui compartilhar o conhecimento precioso da Palavra de Deus com todos nós. E vou aproveitar esse momento agora para a gente fazer uma apresentação deles, eles que estão aqui conosco, falando sobre Efésios. E aqui ao meu lado o amigo pastor Edmur. Seja bem-vindo, amigo, mais uma vez. Um prazer imenso estar aqui. Prazer todo nosso. Obrigado. Pastor Carlos Olivares, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado por estar aqui novamente. Muito bom. E pastor Leonardo Nunes, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, amigo. Vou pedir você para fazer uma oração para a gente. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, que privilégio nós temos de estudar a Tua Palavra. Muito obrigado por Tua revelação que nos ajuda a seguir nossa vida a cada dia. Por favor, mais uma vez, Senhor, quebra nossos preconceitos por ouvirmos a Tua verdade e seguirmos Tua verdade, vivermos Tua verdade. Amém. Também, Senhor, ilumina nossa mente, nosso coração, para falar, ouvir e entender o que o Senhor quer para cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, chegamos ao capítulo 4 da Epístola aos Efésios, lembrando que Efésios tem 6 capítulos, né? E a gente está num trimestre inteiro estudando um livro com 6 capítulos, daí a gente percebe a profundidade, né, do que está Paulo dizendo aqui. Bom, pastor Olivares, capítulo 4, ele já vai se aprofundando mesmo no cerne do que ele quer expressar aqui, e nós chegamos ao tema da unidade. Isso tem a ver com coisas importantes, né, que separam, inclusive, o mundo de Paulo, ou o mundo ideal de Paulo para a igreja, ou a realidade ideal de Paulo para a igreja, da realidade que muitas vezes vivenciamos hoje, de individualismo, né, de particularismo. Paulo está falando de coisas mais amplas aqui. Sem dúvida, de fato, eu estava dando muita atenção na oração do pastor ali, Leonardo, e ele falou que é sempre bom orar para Deus tirar os preconceitos, né? Preconceitos. Por quê? Porque muitas vezes nós chegamos ao texto bíblico com um conceito já assumido, uma pressuposição, pensando que essas palavras, elas operam do jeito que eu penso que elas operam, porque na minha língua, na minha cultura, operam desse jeito. Na minha versão, por exemplo, diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna. Olha ali. Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Interessante pensar nessa frase, em primeiro lugar, porque é uma frase coletiva, é um plural. Está falando para uma igreja, e a gente não tem que esquecer que, finalmente, Paulo está falando para uma comunidade. A carta está sendo lida, então eles estão assistindo, estão ouvindo essa carta, ok? Então, o que significa isso? Significa que é uma carta que tem que ser entendida desse jeito. E tudo que a gente vai começar a ler, de fato no passado também, mas agora, em particular, que ele vai se focar em questões muito mais práticas, são questões que não têm que ver com uma pessoa só, tem que ver com a comunidade. Usualmente, quando uma pessoa está na igreja e fala, olha, está falando dela, não? Dessa outra. Esse sermão foi para fulano, né? Parece para fulano, mas nunca para mim. Mas aqui Paulo está dizendo, não, para todos vocês, você tem que escutar o seguinte. Seria uma impressão interessante, por quê? Porque, em primeiro lugar, quando você vai para o texto, vai falar que vocês vivam de maneira digna, né? No texto, na verdade, no grego, falaria vocês andem de maneira digna. Me parece que algumas versões têm essa conotação. Andeis, isso. Então, o fato de andar no mundo antigo tem uma frase, não, que é peripateu no grego, né? Peripateu, que seria o verbo, que seria caminhar ao redor. E significa, no mundo antigo, era uma frase que em Paulo significa uma coisa, no mundo antigo significava outra, mas era semelhante. No mundo antigo significava acompanhar uma pessoa para aprender dela. Um discípulo. Um discípulo. Então, você caminhava, peripatia,
peripateava comigo. Tem um né? método peripatético. Pois é, você isso. aprende caminhando. Perfeito. Então, você caminhava comigo, você aprendia com um mestre, mas você aprendia caminhando. É dizer, o camarada ia, falava, e você olha, e vai aprendendo junto com ele. Então, aqui, em Paulo, essa palavra, esse é o preconceito, assume uma conotação metafórica. É metafórica. É dizer, não é uma questão só de caminhar, que isso é interessante, muito lindo, mas é uma questão de se comportar. Do jeito que eu me vou comportar, como eu vou viver minha vida. Então, como começa Paulo essa parte prática? Dizendo, por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês se comportem de uma maneira digna do jeito da vocação que vocês foram chamados. Então, seria essa tradução de Olivares, né? Seria uma tradução que seria a tradução melhor, na minha opinião. Por quê? Porque estaria dizendo, você tem que se comportar do jeito que Deus espera de vocês, porque eu já falei por que razão você tem que se comportar desse jeito. E como você sabe isso? Lendo os capítulos 1 até o 3. Sim. É dizer, Paulo não está dizendo isso à toa. Está dizendo, olha, eu já manifestei a base teológica. Agora você tem que viver aquilo. Se comportar desse jeito. Paulo está aterrissando no solo da vida prática. Ainda está na montanha, né? Mas agora está dizendo... Está começando a chegar. Porque isso é uma coisa interessante, até entre parênteses aqui, para a gente pensar até na prática da pregação e do ensino da Bíblia. Né? Não dá para você ficar só na estratosfera, né? Você precisa descer, conversar com as pessoas, aplicar isso à vida das pessoas. Né? E a carta ela é estruturada exatamente dessa maneira. Antes de falar das pessoas, ou seja, não é uma pregação puramente existencial, ele primeiramente vai embasar tudo o que ele vai falar de prática, de ética, de vida, num conceito teológico, numa realidade. Então, os primeiros 3 capítulos vão falar sobre unidade de maneira teológica. Primeiro, com unidade com Deus. Deus é poderoso para tirar você da escravidão e fazer de você um filho de Deus. Você agora está unido com Deus. E esse mesmo Cristo, ele separou, ele tirou a barreira de separação e fez agora uma única comunidade de fiéis. Quando ele mostra isso na palavra de Deus no Antigo Testamento, então ele termina, né? Como ele às vezes costuma terminar, louvando a Deus, com oração linda, com frase poética. Uma doxologia, né? Uma doxologia e termina com amém. Ele faz isso em Romanos também, capítulo 11, quando ele vai. E aí no capítulo 4, logo depois que ele faz essa doxologia, terminando com amém, ele usa uma preposiçãozinha que aqui em português está pois. Essa preposição, no grego, normalmente ela começa uma nova ideia. Ele vai começar agora. Agora, ele vai falar da ética, ou seja, da maneira de viver, porque ele tem como base o que Deus fez. Então, não é falar da ética pela ética, mas é da ética pelo que Deus fez. Agora, também não é só falar o que Deus fez, sem falar como viver. Então, esse é um modelo, sim, para mim, ideal para qualquer sermão. Tem que ter esse balanço das duas coisas. Alguns falam mal de quem só fala em teologia, e outros falam mal de quem só fala em prática. Na realidade, tem que juntar as duas. Tem que juntar equilíbrio, né? E o Paulo é o grande exemplo disso, não só no que ele escreveu, mas na própria vida, né? Ele é o grande teólogo do Novo Testamento, mas é o grande evangelista também do Novo Testamento, e é o grande pastor. Então, essas separações que nós fazemos... Não é bíblica. Elas não são bíblicas. Você é especialista em quê? Olha, o apóstolo Paulo, ele era... Claro, tudo bem que nenhum de nós é Paulo aqui também, né? Mas a gente poderia olhar para o exemplo dele, né? Imitá-lo, olha, não vamos separar as coisas, vamos nos aprofundar no conhecimento da Bíblia, porque ele está disponível para todos, não só para os eruditos. A Bíblia é acessível, o conhecimento da Bíblia é acessível à luz do Espírito Santo, não é? E vamos viver a Bíblia, e ensinar as pessoas a viver a Bíblia. Essa é uma característica importante que o cristão tem que ter no coração para enfrentar as mudanças. Eu não sei de quem é essa frase, mas ela está sendo no meu coração, que é o seguinte: mudança não é o que Deus te pede, mas é o que Ele oferece. Esse princípio está baseado no fato de que Deus, Ele nos salvou, nos resgatou, Ele enviou o Espírito que administra em nós a graça de Cristo. Então, para reconhecer que toda boa mudança e toda mudança permanente, ela é obra de Deus em nós. Né? Não há, para que não haja glória humana. Sim.
Contudo, Paulo, ele vai aprofundar a maneira como a gente se posiciona em relação ao que o Espírito vai fazer em nós. Então, ele fala assim, olha, gente, vamos andar de modo digno, lembrando que nós somos chamados por Deus para uma nova vida. Lembra do princípio da mudança? Nós somos chamados por Deus. Eu até comentei isso, acho que em outro estudo, que nenhum cristão vai conseguir mudar permanentemente somente pela motivação de que vai ser melhor para você, vai ser mais saudável, não vai te fazer mal, algo do tipo. Parece que Paulo quer dizer o seguinte, gente, quando a gente pensar em mudança, pensa em quem te chamou para a mudança. Pensa na motivação primária da mudança. Você foi chamado para uma nova vida. Então, não pense em mudar por nenhuma outra razão, a não ser o fato de que você foi convocado, você foi chamado por Deus para uma nova vida. Né? Porque se você usar qualquer outro motivo, né, de benefício pessoal ou algo do tipo, vai ficar a mudança por ela mesma. Não tem um objetivo além do que aquilo. E é por isso, então, que Paulo vai agora mostrar como a gente dá espaço para o Espírito Santo agir em nós. Ele vai falar assim, olha, sejam humildes, né? Ele vai falar da humildade, da mansidão e da longanimidade, como posturas, né? Como posturas, como princípios de como a gente se posiciona para que então o Espírito age em nós. A mansidão fala sobre considerar os outros superiores a nós mesmos. A mansidão, né, o guia fala assim, que é a qualidade de não ser excessivamente impressionado com o senso da importância própria, né? E a longanimidade é a qualidade de quem é capaz de suportar provações e dificuldades, né? Mostrando princípios. Como é que isso se aplica na vida real? Bom, vamos caminhar aí. O pobre do tradutor, tadinho, uma dificuldade enorme de traduzir isso aqui. Essa palavra mansidão, o que está por trás da palavra mansidão no Novo Testamento é traduzida de inúmeras maneiras. Às vezes é como humildade, às vezes é como bondade, às vezes é como gentileza, às vezes é como mansidão. Por isso que na lição o autor traz, né, toda essa gama de coisas. Mas é muito difícil. Não é só mansidão, porque mansidão parece que é uma pessoa que tem sangue de barata. Não está falando disso. Ele está falando essas coisas todas que você... Que aí o colérico fica frustrado. Oh, né? É a pessoa, Luiz Nunes, né? Não é disso. Não considerar a si mesmo mais do que é o que ele os trouxe. outros, né? É isso aí. É porque aqui no verso 2, ele está listando os requisitos da unidade. Isso. Ele fez toda a teologia nos capítulos 1, 2 e 3, e aqui está falando de unidade, está dizendo, olha, você quer ser unido um com o outro? Primeiro, seja humilde, seja manso, nesse sentido de não se considerar superior aos outros, seja longânimo, suporte uns aos outros, em amor, e vai listando. Então, ele está explicando como que faz, né? Mas sabe qual é a ironia? A gente tem que ler pensando assim, vamos pensar, quem é o autor? Paulo. Mas qual? Antes de Cristo, depois de Cristo? Porque antes de Cristo, ele manso não era, né? Humilde tampouco, longânimo menos e menos suportava uns aos outros, porque ele perseguia os camaradas, perseguia as pessoas. Quer dizer que a diferença da vida de Paulo não foi um tratamento de autoajuda, sabe? Sim. Não foi uma visita assim para uma meditação oriental, para se conhecer a si mesmo, para poder ser transformado. A mudança dele foi uma pessoa, que é a pessoa que, como o Lauro bem falou, ele apresenta nos capítulos muito ordenado. Isso que eu gosto de Paulo. Paulo muito ordenado. Sabe? Eu não sou sistemático, eu sou bíblico. Mas ele é muito ordenado do jeito que ele apresenta as ideias. É um teórico bíblico sistemático. De novo, Paulo, ele mistura tudo. Ele mistura tudo. Mas me parece isso fascinante, porque você escuta e fala, olha, se Paulo era uma coisa antes, Paulo era uma coisa depois. Por quê? Por sua união com Cristo. A grande diferença, ele quer apresentar isso para as pessoas, e isso é desafiador, né? Porque Paulo pode escrever isso, mas a pergunta, eu poderia escrever isso? Aconselhando meu filho, por exemplo? Aí vem essa batalha interna da gente, né? Eu, às vezes, olho para certas situações de Paulo, e lendo isso aqui, quando Paulo tem discussão com Barnabé. Paulo tem discussão com Pedro. Cadê a longanimidade? João Marcos?
Sim. Exatamente. Eu não quero mais aqui, É. que é a discussão com o Barnabé. Sim. Mas eu acho que ele olhou essas questões e disse, olha, nós precisamos disso aqui. É. Na vida dele mesmo, E também já estava no final da vida aqui, né? Se aproximando. Né? olhando para trás. Eu acho que Paulo é realmente, às vezes, muito acima de nós. Mas, às vezes, eu gosto de olhar um outro viés. Paulo também teve as fraquezas que nós tivemos, as mesmas lutas que nós tivemos. E, pela graça de Deus, ele pôde vencer. Eu creio que nós podemos também. Mas tem um detalhe interessante que é a questão retórica. Porque na retórica, o retórico se colocava acima de outros, não pensando que estava acima deles, mas dando um exemplo qual seria o maior ideal. Nesse caso, Paulo, eu concordo com você. Você olha para a vida de Paulo, e Paulo não era uma pessoa perfeita. De fato, eu até estava escrevendo num artigo outro dia que era Paulo imperfeito, né? Que a gente não gosta de escutar isso, falar sobre as imperfeições de Paulo depois de Cristo. Sim. Paulo não Mas era perfeccionista. Isso não era perfeccionista. Então a gente pode dizer que em Cristo a gente pode ser uma pessoa que tenha defeitos, tenha problemas, mas em Cristo nós podemos chegar a esse ideal. Então, retoricamente está dizendo, esse é o ideal, eu sou o mais lindo e juntos, ele não fala dele, né? Sim. Mas juntos nós podemos tem ser parte dessa caminhada metafórica. Vocês explicaram bem o conceito de mansidão aqui. E humildade também é uma palavra mal compreendida, né? Para a pessoa humilde é aquela que está sempre assim, né? A humildade não é você não fazer as coisas bem feito, nem fazer coisas maravilhosas. A humildade é você fazer tudo bem feito, da melhor maneira possível e devotar a glória para Deus. Não puxar para você. E nem se reconhecer orgulhosamente acima das outras pessoas. Não é? A mansidão, vocês disseram, não se achar superior aos outros e tudo, né? Então, é uma listinha que ele vai fazendo e a gente precisa desmistificar algumas coisas, inclusive no sentido, aí fala de longanimidade também. No fim das contas, tenha paciência com as pessoas. Seja longânimo. A palavra aqui dá até a ideia de um ânimo, de um nariz grande, né? Que você demora a pegar. Eu aprendi essa expressão lá na Bahia. Fulano pegou ar. Respirou rápido demais. Não, tem um nariz longo como o de Deus, né? Que Deus respira fundo e tem paciência. Ou seja, o estupim de Deus é longo. Sejamos todos assim. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Tenha longanimidade conosco, tá? Não sai daí. O programa volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus aqui na Carta aos Efésios. E no bloco anterior a gente estava falando sobre o início do capítulo 4, no qual o apóstolo Paulo introduz o tema da unidade. Na realidade, assim, não é que ele introduz, ele já havia introduzido, mas aqui ele começa a detalhar em termos práticos como a igreja pode ser unida, e a gente viu algumas características que o apóstolo vai explicando, e a gente, Edmundo, estava ali falando dessa listinha, né, de humildade, mansidão, longanimidade, e tem uma expressão aqui no final do verso 2, que ela é bem interessante, suportando-vos uns aos outros em amor. A gente tem que suportar as pessoas, explica para nós. Parece que se a pessoa for humilde, ela for mansa, e ela for longânima, ainda assim existe um espaço para, de algum modo, você conviver com algum certo tipo de, usa a palavra de desconforto. Então, recentemente eu tive essa experiência numa igreja local de presenciar um ambiente onde um grupo de pessoas que fazia parte da mesma igreja estavam com algum tipo de dificuldade de relacionamento, né? E aí me veio essa reflexão com essa igreja, eu percebi que existe o aspecto coletivo, né, da mensagem, mas a responsabilidade da unidade, ela tem um aspecto individual muito importante. E aí o pensamento é o seguinte, a unidade de qualquer grupo pressupõe uma decisão individual de conviver com algum certo tipo de desconforto. O indivíduo tem que aceitar que para ele viver numa família espiritual, numa comunidade, ele vai ter que aceitar individualmente algum certo tipo de desconforto. E eu acho que essa maturidade que Paulo também quer trazer aqui, né, para essa igreja. Gente, ainda que a gente viva os nossos princípios com muito esforço, a gente vai ter diferenças ainda. É nessa diferença que você vai ter que suportar.
Porque nesse ponto existe uma decisão individual de conviver com algum desconforto. Senão não é inviável conviver com todos assim nesse tipo de ideal que Paulo está falando aqui. Até porque, vamos falar a realidade, tá? Existem pessoas com quem a gente tem mais afinidade e outras com quem a gente tem menos afinidade, por questões de personalidade. A gente tem que, não pode ser ingênuo. No tempo de Paulo também existia isso. Existem temperamentos diferentes. Perfeito. Às vezes existem preconceitos que nós temos em relação a outras pessoas. Às vezes até a expressão facial de uma pessoa não pensada por ela pode levar a você imaginar que, essa pessoa está brava comigo. Às vezes a pessoa está correndo para resolver uma coisa e passou por você e não te cumprimentou. Como é metida besta esse daí, nem fala com as pessoas. Acontece isso na igreja. Existem pessoas que guardam mágoas de líderes espirituais profundos, vão para o túmulo, porque um dia um pastor passou por ela e não cumprimentou. Olha que indivíduo orgulhoso, mas desconsidera, às vezes, o motivo pelo qual aquilo. Não estou dizendo que você não deve cumprimentar as pessoas, mas que, às vezes, as dificuldades de relacionamento elas acontecem por coisas pequenas. Então, a gente tem que abrir o espaço, mesmo na comunidade dos santos, para suportar uns aos outros, sabe? E também perceber que as pessoas, elas também têm histórias difíceis, são salvas por Cristo, o Evangelho está operando a vida delas, mas elas ainda têm coisas que elas estão carregando, que precisam ser desvencilhadas. A gente tem que ter misericórdia das pessoas. Me parece que a gente tem que fazer uma diferença, né, entre unidade e uniformidade, né? Porque uma coisa é estar unidos e outra coisa é pensar que todo mundo tem que sentir a mesma coisa, pensar a mesma coisa, fazer a mesma coisa. Porém, está também no elemento da decisão. E o verso 3 me parece que é fantástico, porque fala fazendo tudo. Olha, está pedindo para a igreja. É dizer que a gente pensa que a unidade é um ato de magia, né? Que aparece um dia para o outro, que você pode ter uma unidade só. A gente tem que se esforçar para conseguir aquilo. Quando eu leio esse texto, eu vejo duas coisas. Tem mais, mas duas coisas que eu gostaria de ressaltar. A primeira é a importância da unidade, que não é uniformidade. Uniformidade até às vezes é mais fácil. Coloca todo mundo na camisa de força, mas a unidade, ela é o ideal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como é difícil. Sim. Porque ele diz, para ter unidade você tem que saber quem chamou. Você tem que andar. É um estilo de vida. E aí depois você tem que ter humildade, mansidão, que a gente mostrou que é considerar a si mesmo não superior aos outros, com paciência ou longanimidade. Aí depois ele falou suportando. Depois que suporta, aí vem o verso 3. Esforça. Amigo, é luta. E no final, ele coloca o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não vai, termina dizendo assim, no vínculo da paz. Essa palavra vínculo é a tradução para algema. Está atado, né? Você quer ter unidade? Tem que ser intencional. É luta, não é fácil. Quem está casado há muito tempo, o amor é grande, mas a gente tem que ter a intencionalidade de estar junto. Olha, você falou, me permite, você falou que o significado aí de vínculo é algema, né? É, algema. Eu me lembrei Sindesmo. de Gênesis 22, né? Parece até uma viagem grande aqui, mas me lembrei de Gênesis 22, que para os judeus, aquela seção linda do sacrifício de Isaac se chama Akedah, que significa atadura mesmo, que reflete a imagem do filho amarrado sobre o altar de sacrifício, se submetendo em amor à obediência àquilo que Deus havia prescrito para o seu pai. E talvez seja isso que talvez de alguma maneira, ainda que longe, estivesse na cabeça do apóstolo aqui, olha, você tem que se sujeitar, tem que se sacrificar para manter o vínculo da paz. Porque a vida cristã é uma vida de sacrifício. Você falou aqui, né? Suportar de um lado e se esforçar de outro.
Suportar é uma força passiva que você faz. Esforçar é uma força ativa que você faz. Então, você tem esses dois movimentos. Suportar também tem a ideia de você carregar o outro, servir de suporte para o outro. Existem pessoas na vida cristã, na família, na igreja, que nós vamos precisar carregar. É gente com menos pernas, vamos chamar assim, com menos energia para se desenvolver. E os mais fortes na fé precisam dar esse suporte necessário. O interessante da passagem, me parece também, é pensar que talvez uma leitura, se a gente lê uma passagem isolada, nesse caso capítulo 4, verso 1 até o verso 6, a gente vai ter uma impressão negativa de Paulo. A gente vai pensar, Paulo é um perfeccionista, Paulo é um legalista, Paulo está dizendo tanta coisa, como a Leonardo falou, suportando, fazendo, tudo é fazer alguma coisa, né? Você tem que fazer alguma coisa. Então, e é interessante pensar nisso, porque aí é quando você tem que sempre pensar em termos contextuais. Dizer, olha, ele está falando disso, mas antes de falar disso, ele apresentou uma teologia. É a teologia da graça. É a teologia das obras, mas em torno da graça. Você faz tudo isso, mas não para se salvar. Faz em Cristo. Porque você faz tudo em Cristo. Então, porque se alguém pegar o programa nesse momento, falar, olha, os adventistas são todos legalistas, olha ali. Será que não é a carta de Tiago que eles estão lendo? Né? Pois é, mas você poderia falar, não, olha, vá para os programas anteriores para notar como a gente já falou da graça, porque Paulo preparou o caminho. Isso. É a base, não, teológica, para depois ele construir toda uma teologia prática Mas ética. de novo, Elivares, essa questão, essas separações que não existem na Bíblia. Então não existe a separação entre o evangelista e o teólogo. Paulo resume tudo. Também não existe separação entre a graça e a lei, entre a fé e as obras. Essas separações foram os seres humanos que fizeram e atribuíram a Paulo. Mas Paulo não tem essa separação. Nem entre ele e Tiago, nem entre ele e ele mesmo. Por quê? Ele vê isso tudo como um conjunto, uma unidade só. É isso mesmo. Sou salvo para as boas obras. Para as boas obras. Perfeito. E eu acho que é interessante pensar nessa dinâmica onde Paulo ele quer livrar também os seus ouvintes, a sua igreja, do outro extremo, né? Que é o relativismo da fé. Então, a graça, ela vem para isso aqui, ó, tá bom? Agora vocês terão poder do alto, Deus habitando em vocês. Vocês terão condições de caminhar nesse caminho. Então, o professor falou ali algo muito importante, né? Porque a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Nem um extremo, nem o outro. Porque Deus veio para também nos dar novidade de vida, né? No verso 4 em diante, que é uma coisa interessante, são 7 elementos da unidade. Ok. Que repete as 7 bênçãos. Repete não, que são paralelos às 7 bênçãos do capítulo 1, verso 3 ao verso 14. Então, por isso que são 2 painéis, né? Vocês têm essas 7 bênçãos? Agora vamos ver os 7 elementos da unidade. 7 bênçãos que podem fazer alguém unido. Agora 7 demonstrações que nós realmente devemos ver em unidade. E eu acho que é proposital 7, certo? Tanto lá quanto aqui. É um bom número, né? É um bom número. Biblicamente é o número da perfeição. Se ele não pensou, a gente está achando que está legal. Às vezes é até meio que intuitivo, né? Intuitivo. Tanto 3 quanto 7. Não é numerologia bíblica, okay. por favor. Cábala. Não é cábala. Não, nada disso. Mas é sempre a demonstração de que, logicamente, tem muito mais elementos para se demonstrar a unidade, tem. Mas ele faz isso aqui para mostrar a completude, né? Como é completo. Que ele fala do corpo, do espírito, esperança, Senhor, fé, batismo, Deus e... Ok. Agora, interessante no verso 11 agora, né? Para pensar agora nas consequências dessa unidade e a importância da unidade e como manter a unidade. No verso 11 ele vai dizer, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, né? Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, etc. Me parece que, e dentro do contexto, porque para entender essa passagem, você tem que ir para a tipologia, né? Aqui temos um tipólogo.
Temos um tipólogo. Por quê? Porque para entender essa passagem, a gente tem que ir para o verso 7 até o verso 10. Senão, você não vai entender. Paulo está escrevendo com uma passagem em mente. É dizer, ele está trazendo essa passagem ali. Agora, o que eu quero enfatizar com isso? Não é a tipologia que aqui o Leonardo pode fazer, é a questão, se você está falando para gentios, você poderia pensar, olha, com eles já só começou o Novo Testamento. Entende o que eu estou dizendo? Repete. É dizer, se eu falo para gentios, eles teriam que conhecer o Velho Testamento. Olha, que interessante. Porque alguns hoje separam e falam assim, olha, na igreja você pode só ler o Novo Testamento, o Velho já foi. Minha área, nossa área é nova, a gente só vibra com o Novo, né? Mas o Velho, sem o Novo, não tem sentido. Então, Paulo está dizendo, olha, para uma comunidade gentil, ele está pregando e usando, vamos pensar, ainda não tinha muitos livros, tinha Apocalipse ainda, por causa do tempo, não tinha João, não tinha um monte de livros, sabe? Um monte de cartas. 2 Timóteo ainda não era escrita, 1 Timóteo tampouco, Tiago provavelmente tampouco. Então, você vai para... E eles tinham, que documentos? Tinham a Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, certo? Do Velho Testamento. Então, quer dizer que na igreja, eles tinham a possibilidade de conhecer a Cristo, olha, tipologicamente, conhecer a Cristo através do Antigo Testamento. Então, essa é uma janela interessante para ir para o passado. Todos aqueles que falam de que não tem sentido estudar o Velho, Paulo está dizendo, você está errado. Tem muito sentido, porque já o Velho está nos pregando desse Salvador maravilhoso. É Paulo que inaugurou essa coisa, talvez inaugurou não, mas quem citou mais o Antigo Testamento e mais usou o Antigo Testamento aí, né? Bom, ele está falando aqui, o apóstolo Paulo, sobre a igreja, né? A igreja é uma maravilha, gente, é o corpo de Cristo. Não é perfeito, porque não existe, ainda não chegamos na glória, tá? Mas é um refúgio no mundo. Então, você quer conhecer a igreja de Deus? Deus tem uma igreja, tem um povo na terra. E esta revista que nós estamos oferecendo gratuitamente para você, como um presente dos Anjos da Esperança, apresenta, entre outros temas, o mistério da igreja, sabe? Dessa unidade, desse corpo de Cristo aqui na terra, que ele usa para salvar pessoas. Então, se você deseja conhecer esse tema e outros que estão nessa revista, é só você mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela, fazer um pequeno e rápido cadastro, e nós vamos mandar para o seu endereço sem custo nenhum, como oferecimento dos Anjos da Esperança, essa revista, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Tem uma coisa aqui também, Edmor, que ele fala, voltando aqui à nossa discussão, até ao verso 3, né, que ele diz assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, a palavra preservar aqui pressupõe que a unidade ela existe não por obra dos crentes, por obra de Cristo e do Espírito, e que a função dos crentes, o esforço dos crentes não é para criar a unidade, mas para preservar, para manter a unidade, né? Então, veja, Deus nos deu esse tesouro. Então, o que nos unifica como povo? A doutrina, nós cremos, por isso que ele faz essa lista aí de 7 coisas, né? Um só Deus, um só Pai, não é? Uma só fé, um só batismo. Essa lista aí que o pastor Leonardo mencionou, não fomos nós que criamos, elas são de Deus. Perfeito. Deus nos entregou. Qual que é a nossa função? Vamos manter isso. Quando é que existe falta de unidade na igreja? Quando as pessoas querem começar a inventar roda. Eles começam a colocar mais itens nessa lista, ou tirar itens dessa lista aqui. Não é? Começa a dizer, não, bom, tem 10 mandamentos, né? Não, mas esse 4º mandamento aí não está certo não, desse jeito aí. Tem que ser está mandando para guardar o sábado? Não, mas é o domingo. Então você vai ter um grupo que guarda o sábado e você vai ter um outro grupo que guarda o domingo. O que aconteceu aí? Cisma, ruptura, cisão. Aí outras pessoas vão dizer, não, olha aqui, a Bíblia está dizendo que é para não fazer determinada coisa, mas eu não acho que não preciso fazer. Eu acho que eu posso fazer. Sim. Então eu vou entender a Bíblia aqui de outro jeito. Aí o outro grupo diz, não, a gente tem que ler a Bíblia do jeito que está dizendo aqui. O que está acontecendo aí? Não está havendo esforço para preservação da unidade. E Paulo ele vai reforçar essa linha de pensamento dizendo o seguinte, olha, no verso 8, por isso diz,
quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, assim, olha, gente, a igreja, ela foi salva por Cristo, ela foi redimida por Cristo, liberta por Cristo, né? E Deus deu algo para nós que vai provocar a vida da igreja, né? O Espírito Santo, que concede os dons e administra os dons. E isso é altamente poderoso, porque agora, aquilo que a gente tem um problema sendo resolvido, e agora a gente tem um convite à caminhada com o nosso Deus. Só que para essa caminhada existe a porção, né? O alimento, que é essa dádiva de Deus de nos dar dons, talentos e dar essa vocação. E aí, eu digo mais uma coisa. A igreja só consegue vibrar e sentir a unidade dela quando ela está em serviço. Não existe uma outra possibilidade. Muito bom. Não existe uma outra possibilidade da gente sentir a igreja vibrando e unida se a gente se omitir de usar os dons e talentos. Essa é a nossa única chance. Extraordinário isso, Edmundo. É isso. Extraordinário. Só existe unidade no cumprimento da missão. Perfeito. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, é bem rápido mesmo, não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta para o Lições da Bíblia, agora no terceiro bloco, estudando aqui o capítulo 4 de Efésios e aprendendo coisas muito preciosas. E eu aproveito agora esse momento para fazer uma recomendação muito especial para você que gosta de estudar a Bíblia. Porque se você está assistindo esse programa, você gosta de estudar a Bíblia e eu louvo a Deus por isso. E eu quero oferecer uma ferramenta adicional para que você se aprofunde no conhecimento de Deus, que é o nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina. Esse é um material preciosíssimo. Por quê? Porque ele detalha a conversa que nós temos aqui. Você sabe que a nossa conversa é fundamentada na Bíblia, por isso, lições da Bíblia, e sistematizada nesse manual, que você pode ter na sua casa. Como é que faz para adquirir, Pastor Vinícius, esse material que é uma bênção? É só você acessar cpb.com.br e descobrir como adquirir este e outros materiais da Casa Publicadora Brasileira. Bom, a gente está aqui passeando pelo capítulo 4 de Efésios, a gente vai e volta, né? Pastor Carlos até falou, você voltou no 3, a gente já estava no 7, falou para mim aqui em off, né? É assim, a gente vai suportando, ele está me suportando aqui. Em amor. Mas é isso, né? É a conversa, né? Mas vamos continuar então, da onde nós voltamos. Leonardo, você estava falando aqui em off, né, que essa unidade ela é mantida e preservada a partir de coisas que Deus nos dá. Então tem aí a graça e tem os dons. Explica para a gente. Primeiro ele fala, fazer esse pedido, suportai-vos e tal. E o Carlos já voltou mostrando toda a parte teológica anterior. Foi ele que voltou, né? Agora estou suportando. Aqui Paulo mesmo volta. O que ele já falou no capítulo 1, ele volta. Capítulo 1 e capítulo 2, ele mesmo volta. Para lembrar. Vocês têm que suportar, vocês têm que se esforçar, tudo, mas lembrem-se. Aí ele começa no verso 7 e fala repetidamente, de diversas maneiras, com diversas palavras da mesma raiz, que é a palavra presente, graça, dom, e por aí vai. Né? Para a gente lembrar que a unidade só é possível pela graça de Cristo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, ele vai citar aqui o Salmo 68, não é só um verso que ele cita, ele faz uma citação do Salmo como um todo, pegando os dois principais momentos do Salmo. E o Salmo fala de um Deus que sai do Sinai, Jeová sai do Sinai em direção a Sião, não apenas não é referência a Sião terrestre, mas em especial a Sião celestial, nos lugares celestiais, e de lá ele derrama as bênçãos. Ou seja, ele está falando desse Deus vitorioso. Agora, Paulo, pegando esse salmo de Jeová, ele aplica a Jesus Cristo de maneira tipológica. Muito legal. Agora não é apenas uma visão espiritual, mas uma visão real. Jesus já morreu, já ressuscitou,
já subiu ao céu, já foi entronizado. Então, essa é a segunda maneira, o motivo, ou também razão e força que nos torna possível viver em unidade. E a terceira grande é, quando esse Cristo é entronizado, que ele ascende até o mais alto dos céus dos céus, né? A gente já falou dessa visão de primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Quando ele chega nesse céu, ele então derrama dons do Espírito para a igreja, que é uma menção ao Pentecostes. Eu enxergo assim. Ou seja, nós temos dons hoje que tornam possível a igreja andar unida porque Jesus Cristo venceu. Então, a graça, a vitória de Cristo, o derramamento dos dons que faz com que a igreja possa estar unida. Eu acho que esse é um resumo dessa passagem. Excelente. Ele, Carlos, ele vai falando desses dons aí, ó. Né? Dividindo em funções, apóstolos, profetas e coisas. Pensando nessa questão, certo, da unidade, dentro do contexto dos dons, dentro da unidade, da graça, da entronização de Jesus Cristo, essa visão tipológica e que Paulo quer trazer para nós, a gente pode notar ali que tem apóstolos, profetas, verso 11, né? Outros para evangelistas, para pastores e mestres, mas o verso 12, eu estou pensando que o bloco anterior concluiu, certo, com aqui o nosso pastor aqui presente, dando uma aplicação interessante em relação com a missão e a unidade, não? Estava dando muita atenção nisso. E o verso 12 é um verso interessante nesse sentido, mas é uma questão mais dentro, não? Dentro da igreja. Qual seria uma consequência para a igreja também? Pensar nessa questão para depois ir fora, porque se tem uma igreja dividida, dificilmente vai fazer evangelismo. Assim passou, né? É isso mesmo. Não vai fazer. Então, o verso 12 vai dizer assim, com vistas ao aperfeiçoamento. Olha ali. Quer dizer que você tem dons espirituais, você tem pessoas para fazer coisas, mas e isso é interessante, porque é para o pensamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos, ok? A gente pode continuar ali, mas é interessante, eu quero ficar só na questão do aperfeiçoamento, né? Ótimo. Por quê? Porque pensemos o seguinte, na igreja pode existir inveja porque um camarada prega melhor que outro. Mas a gente tem que louvar a Deus, por quê? Porque Deus deu o dom da pregação para essa pessoa. Tem uma pessoa que gosta de orar, tem uma pessoa que é muito servicial e tem outro que é mais intelectual, entendeu? Mas todos eles, Paulo está dizendo, todos eles, a função que você tenha, toda essa função serve para o aperfeiçoamento do desempenho do serviço. Do corpo de Cristo. Então, muitas vezes, qual é a fala de muita gente? O pastor tem que fazer. O pastor tem que fazer. O pastor tem que fazer. Paulo está dizendo, não, você tem que fazer. É vocês, esse corpo junto, trabalhando com esses dons dados pela graça, para essa unidade ser fruto dessa questão, é que você tem que aperfeiçoar-se. Todo mundo trabalhando se aperfeiçoa. Todo mundo é importante. Ninguém não é importante. Todo mundo é valioso. Então, mas ele fala aqui, ó, é o seguinte, que esses dons, né, foram dados depois dessa vitória de Cristo para o aperfeiçoamento do serviço, né? Os santos são aperfeiçoados para servir, para trabalhar para a edificação do corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, ele diz como esse aperfeiçoamento se dá. Porque aqui ele diz, olha, os dons para aperfeiçoamento. Ele diz aqui, ó, verso 16, toda escritura é inspirada por Deus. Então, a escritura é inspirada por Deus de útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a edificação na justiça, a fim de que o homem de Deus, aos santos lá, né, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quer dizer, como é que o Espírito que concede esses dons aperfeiçoa a igreja para o serviço? A partir da Escritura, que ela é útil para corrigir, para repreender e tal. Uma vez eu ouvi um suposto teólogo falando para jovens... Suposto? Suposto. Vou usar a palavra suposto para proteger a função dos teólogos, tá? Ele estava dizendo o seguinte, olha, você quer aprender, falando para líderes de jovens, você quer aprender como você deve falar às novas gerações? Você precisa ter uma conta no Netflix, porque você vai assistir todas as séries e você vai entender como é a linguagem que os jovens estão usando hoje, e aí você vai aprender como abençoar os jovens
contemporâneos da cultura de hoje. Então você tem que saber tudo de Netflix, você tem que saber todas as músicas que eles ouvem aí no Spotify, enfim, nesses aplicativos aí. Passar a vida fazendo isso. Que você vai entender a linguagem da cultura, porque Deus está falando nessa cultura pop aí. Eu fiquei pensando, poxa vida, será que é isso? Eu sou um pastor que queria falar para jovens também. Aí eu perguntei para um pastor velho o que ele achava. E esse pastor velho é Paulo. Como é que faz para fazer bem o serviço para a igreja? Ele disse, não, vai para a Escritura. Toda a Escritura, ela é útil para isso. Então, eu acho que isso é um recado de Paulo e do Espírito aqui, olha. Com certeza. Nós precisamos ouvir a Escritura, porque a Escritura é a voz do Espírito que unifica a igreja. Sem a Escritura não tem unidade na igreja, nem aperfeiçoamento do serviço. Perfeito. E isso é dado para o serviço. Se a gente tem um dom, não usa para o serviço, não traz unidade. Mas tem uma coisa muito importante que ele falou, que eu gostaria de ressaltar. Pois não? Os dons primeiro são do Espírito. Não são da gente. Não são nossos. São dados porque Jesus venceu e ele foi entronizado e do santuário celestial derrama os dons sobre nós através do Espírito. O dom é do Espírito. Aí o dom disse, você é evangelista, você é apóstolo, você é profeta. Fico perguntando, o que é mais importante, apóstolo ou profeta? O que é mais importante, evangelista ou pastor e mestre? Quem brilha mais? Quem brilha mais? Ei, primeiro, o dom não é meu. Sabe? Uhum. Tem essa dificuldade, às vezes a gente recebe um dom e porque recebe um dom acha que é melhor do que o outro. Não é porque eu gosto de estudar a Bíblia que eu sou melhor do que aquele que gosta de pregar. Perfeito. E vice-versa. Porque o dom não é meu. Outra, eu não posso me gloriar nisso. Não posso me gloriar nisso. Porque a glória vem de um Deus que foi exaltado. E que deu. E que deu. É um dom, é graça. Gloriar nisso. Vejam o verso 14 aí, que ele está apresentando o propósito pelo qual esses dons são dados para aperfeiçoamento do serviço. Posso ler? Pois não. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, para qualquer vento de doutrina. Olha aí, ó. Pelas artimanhas das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo está identificando aí o motivo da falta de unidade na igreja. Ventos de doutrina. Se você... Bíblia. É a Bíblia. Mas olha, uma questão interessante. Você pode trazer outros dons, sabe? Criar outros dons, outros ministérios. Outros ministérios assim... Ministérios, eu falo para meus estudantes, não? Que tem uma frase que é a teologia da maionese, né? Quando eles começam a fazer teologia de qualquer coisa. Hellmann's Airlines. Isso, a teologia da maionese. Então, tem um ministério, muitas vezes, a teologia da maionese, né? E você traz esse tipo de argumentos de que você tem que assistir, conhecer bem o mundo para chegar às crianças. Então, você começa a trazer coisas que Deus não deu e que o homem inventou. Exato. Que o homem criou. Isso é interessante, porque você fala, olha, Deus deu isso, mas ele deu isso. Então, não pense, não traga fogo estranho. Fogo estranho. Dentro do povo de Deus. E as pessoas querem falar de unidade sem unidade doutrinária. Não importa se você crê de um jeito, mas nós somos todos amigos aqui. Então, é a unidade sem palavra. Eu gosto daquele hino, unidos pela palavra. É a palavra que nos unifica. E não nos uniformiza, porque nós somos diferentes, conforme você fez essa distinção muito boa. Mas os princípios da palavra nos criam uma identidade no povo de Deus. É claro. Não é? Então, o primeiro elemento da unidade é a palavra de Deus. Sim. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos. E nós contemplamos aquilo que adoramos. A juventude, eu tenho filhos, 22, 19 anos, que eu entendo, né, essa questão da juventude, também já fui jovem. Pouco tempo atrás, né? Pouco tempo atrás. Eles não precisam dessa moda nova. Meus filhos dizem, pai, eu gosto quando vem um pregador e fala da palavra. Que eles precisam ser desafiados à missão. Desafiados à missão. Sim. É a palavra de Deus, muito bom. E posso, assim, talvez no sentido de pegar a mensagem e ela transbordar no serviço, né? Que acho que faz com que muitos jovens hoje talvez até desistam da igreja, né? Por conta, às vezes, não ver a prática disso acontecendo, né? Ou como se tudo que foi ensinado na igreja
tem que somente terminar na igreja. Né? Então, ou seja, quando a gente lê... Aqui talvez Paulo está sendo um pouco mais específico na edificação do corpo de Cristo, mas todo mundo já sabe disso, né? Que quando um pastor ensina, um mestre ensina, e a igreja te ensina, ela te ensina para quem? É somente para os crentes? Não, ela está te ensinando, te edificando para o mundo, né? E isso é importantíssimo para aqueles que pensam em profissões que aparentemente não tem conexão nenhuma com esses dons aqui, né? Excelente. Contudo, o aperfeiçoamento é em você. E aonde você vai, você carrega esse aperfeiçoamento. Você carrega a identidade para onde você vai. Então, e a gente tem que quebrar essa mistificação do que é santo, né, do que é sagrado em termos de dons, para onde o dom vai desencalhar e vai servir. Porque o dom, ele serve aonde você está, entende? Você é a igreja ali. É isso mesmo. Então, para Paulo, não existe um trabalho, uma profissão que seja menos importante do que a outra, né? Uma vez que essa profissão seja lícita, seja pura, né? Seja está a serviço do importante, reino de Deus. serviço do reino de Deus. Então, ou seja, esse aperfeiçoamento que acontece com o crente na igreja, ele é para onde você for. O teu trabalho, ele é santo e sagrado ao Senhor. Esse chamado, sua vocação, faz parte daquilo que Deus te deu para você servir esse mundo e abençoar esse mundo. E isso é importantíssimo para a saúde espiritual de muitos jovens hoje em dia, que pensam que para você servir ao Senhor, ao Deus, tem que ser só nas paredes da igreja. E isso não é verdade. Muito obrigado, Edmur. Deus nos está nos chamando para unidade no corpo de Cristo. Esta promessa e esta bênção maravilhosa está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.